Olá, meus alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, vamos continuar o nosso tema, a independência da África e da Ásia, ou seja, a descolonização. Vamos lá, hoje entender pelo menos alguns processos, como é que isso aconteceu, como é que isso foi, e conhecer pelo menos dois processos mais de perto, que é da Índia e da África do Sul, que são muito importantes. Bom, essa independência da Ásia e da África, das potências europeias, não foi simples, gente. Muito complicado, muitos conflitos durante o processo e após o processo. Não foi fácil, não tem sido fácil porque as consequências estão aí até hoje, 2020, as consequências estão lá ainda, principalmente no continente africano. A Ásia a gente sabe que ainda tem algumas consequências na Índia, mas já são muito mais suaves, tal e tudo mais. Bom, e outra coisa, esse processo de independência não foi unificado, não foi igual em todos os países, em todas as regiões. Ela foi diferente de uma região a outra e não aconteceu rápido não, levou muitos anos para acontecer tudo isso. Então os processos de independência eles vão começar aí no século XX, no início, lá na década de, começa um pouquinho no final da década de 30, se fortalece no início da década de 40, meados da década de 40, ela já está acontecendo as primeiras independências. Então, a luta pela descolonização foi marcada por um forte sentimento nacionalista. O que é isso? É um sentimento de pertencimento àquela nação. Aquele povo queria lutar pela sua nação e queria então expulsar os europeus. Mesmo países que já estavam independentes, eles se organizaram na Conferência de Bandung, realizada na Indonésia. Esse evento foi um marco para expulsar de vez os invasores, os colonizadores dos seus países. Nesses casos aí de processo de independência realizado de forma pacífica, a colônia era progressivamente desvinculada da metrópole com a concessão da autonomia político-administrativa. Então, nos casos que foi pacífico, aos pouquinhos, aquele país que estava saindo, deixava tudo organizado, beleza, tal. Mas agora em outros lugares onde foi violento, ou seja, expulsaram os caras, agora ficou todo mundo brigando pelo poder aqui. Tipo assim, esse país aqui expulsou o colonizador, agora quem governa? Aí gerou um monte de briga que em muitos lugares dura até hoje. Esse processo de descolonização, ele tem três características principais. Primeiro, ele vai acontecer entre 46 e 1975. Então você tem um período mais intenso e um período mais tranquilo, ok? Segundo, na maioria dos países haviam partidos políticos que organizaram o processo de independência. E muitos desses países eram de orientação socialista, Então, acabou-se que a população ela foi sendo levada a entender que somente a independência era a solução para a miséria. Então, fez muita gente se envolver naquele processo ali. E terceiro, é que surgiram muitos líderes carismáticos, líderes seguidos pelo povo, durante esse processo. Um principal deles, claro, Mahatma Gandhi, na Índia, que é um ícone aí até hoje, reconhecidíssimo, claro, pelo seu trabalho pacifista em prol da independência. Então, no caso da Índia, que era uma das mais importantes colônias inglesas, os britânicos na Ásia, no decorrer da Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra prometeu aos indianos que se eles lutassem na guerra, ele ia dar liberdade para eles. Da Primeira Guerra, olha só. Só que terminou a guerra, mentira, não aconteceu nada, muito pelo contrário, até reprimiram os indianos com violência, e aí fez os indianos se levantarem. E o Mahatma Gandhi, ele foi um grande líder que se impôs contra essa dominação inglesa. O Mahatma Gandhi era um homem que lutava com as armas da não violência, é o que chamava de desobediência civil. Eles reivindicavam desobedecendo o governo, mas nunca com violência, nunca reagindo com violência. Só para você ter ideia, algumas coisinhas, ele era um cara bem de vida, rico, se tornou advogado
mas ele entendeu que o caminho era aquele, ele caminhou por uma filosofia da religião deles lá e tal, e isso mudou o coração dele no sentido de entender que ele não tinha que trabalhar com violência, mas com a paz, né? Então ele pregava a desobediência civil contra as autoridades, recusando-se pagar impostos, rejeição aos produtos importados da Europa e tudo mais. Então, não violência era a marca. Mahatma Gandhi foi assassinado por um fanático, né, da própria Índia lá, que acabou matando ele. Mas em 47 ainda conquistou a independência política, mas seu território foi dividido em República da Índia e República do Paquistão, Oriental e Ocidental, isso por conta da religião islâmica e o hinduísmo, uma briga de religião lá entre eles. Posteriormente, em 72, após violenta guerra, o Paquistão Oriental separou-se do Ocidental e assumiu o nome de Bangladesh. Aí. Quer dizer, nesse caso aí de 72, me perdoe, nesse caso 72 aí por conta da questão da religião, né? Ok? Beleza, então. E na África do Sul? Na África do Sul, as elites que ficaram governando a África do Sul eram brancas, racistas. E aí eles criaram um sistema de lei chamado apartheid. O que era isso? Apartar, colocar os brancos num lugar e os negros nas periferias, nas margens, para fora do convívio com os brancos. Então, os negros, entre aspas, tinham direitos, mas entre aspas, direitos, muitas aspas, mas eles tinham que viver isolados, separados dos brancos, andar num trem para negro, numa escola para negro. Negros e brancos tinham que viver separados. Esse foi o apartheid. Foi uma política de segregação social ocorrida na África do Sul entre 48 e 1994, quando o Brasil estava ganhando tetra, ainda tinha o apartheid lá. Um nome muito importante que vai lutar muito forte contra o apartheid é o Nelson Mandela, né? Muito conhecido. E aí, a África do Sul tem fim, então, ao apartheid em 94, gente. Olha, realmente faz pouco tempo, né? Muito pouco tempo para a gente que é um pouco mais velho. 2004 foi ontem. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado da aula, tenham entendido aí as questões e vamos seguir adiante. Tchau, tchau!